Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Vamos dar continuidade à leitura de Ho'oponopono e as constelações familiares? Chegamos ao final desta belezinha que eu tenho muito amor por ele. Toda a leitura que a gente fez foi muito bom, trouxe muita clareza acerca das constelações familiares e também dessa junção do Ho'oponopono e as constelações familiares. E hoje a gente vai adentrar no final, de fato, desse livro, né, que é o apêndice que tem aqui no finalzinho dele, e a gente vai ler por completo. Um grande abraço a todos os reconectados e reconectadas que estão no mural da jornada Reconectar com o Elemento Água. E daremos início hoje, dia 21, então estou muito feliz em estar junto com vocês e vamos mergulhar profundamente nas nossas emoções. Fica ligado aqui se você perdeu a inscrição para essa jornada, a gente vai fazer outras futuramente. Se você quiser, por enquanto, você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram, o grupo do Despertar Extraordinário, onde tem muitas pessoas, onde a gente compartilha conteúdos, trocamos insights também. Então, se você perdeu a inscrição, sinta-se à vontade para participar do grupo do Telegram, lá é bem legal também, tem bastante conteúdo. Vamos para a leitura do final do livro Ho'oponopono e as constelações familiares? Hoje a gente vai falar sobre uma reunião familiar havaiana, em detalhes, aquela tradicional, como é que era feito, né? A gente vai adentrar em cada uma das etapas, vamos falar sobre alguns termos da filosofia havaiana, e é isso, basicamente é isto. Se você quer saber mais sobre a tradição havaiana, fica nesse vídeo e vamos mergulhar profundamente neste trecho do livro. Maravilhoso! Iniciamos essa parte com essa divisão maravilhosa do livro, desta flor do Havaí, e vamos adentrar no apêndice, a reunião familiar havaiana em detalhes. Tradicionalmente, o Ho'oponopono compreende 12 etapas e se divide em 4 estágios. Os 4 estágios são eles. Primeiro é a fase da abertura, né, com uma oração e a identificação do problema, então eles encontram o problema. Na segunda fase é a fase de discussão, com uma descrição das percepções de cada um, né, dos pontos de vista, dos sentimentos e as razões do comportamento. A terceira fase é a fase de libertação, com o sincero perdão recíproco e a liberação de todos os sentimentos negativos. E a última etapa, que é a quarta, é a fase do fechamento. Eles fecham com uma oração e com gratidão a todos os envolvidos por haverem escolhido a harmonia e o amor. Olha que lindo! Ao mesmo tempo, é reforçado o objetivo comum ali das pessoas e, por fim, eles comem juntos ali, fazem uma refeição. Esses 4 estágios são como as estações. E as etapas individuais correspondem aos meses. 12 meses, 4 estações, que são as 4 etapas. 4 fases, 4 frases, 4 estações e 4 variantes, e são 12 etapas que equivale aos 12 meses. O Ulrich, ele fez uma pergunta sobre o sentido e a precisão das diversas variedades do Ho'oponopono. E a Haleakala Iolani Pool, que é a sobrinha bisneta de Morna Simeona, que é a criadora desse Ho'oponopono, essa sacerdotisa havaiana, ela faleceu em 2014. E ela respondeu essa pergunta dizendo: todas as variantes são como as folhas de uma árvore. As folhas não são a árvore. O objetivo do Ho'oponopono é curar os relacionamentos. E aí a gente vai adentrar em alguns termos que tem aqui. O primeiro deles que a gente vai falar é o termo pool, a oração. O Ho'oponopono, ele começa com um apelo aos antepassados e à origem. Essa oração lança um fundamento forte para um bom começo. Todos os presentes, eles são levados a um nível de energia mais elevado. E a oração é uma das técnicas do Kahuna e constitui a própria essência do Ho'oponopono xamânico. Então eles elevam a vibração dos participantes. As pessoas usam essa oração, Pule, para pedir ajuda, compreensão, audição sincera
e fala correta. Então tem a intenção também. Eles pedem para ter a força de falar sem magoar nem culpar os outros. Assim como na comunicação não violenta, as pessoas falam das suas percepções, seus sentimentos pessoais e as suas necessidades individuais. Eles pedem força para ouvir e compreender os outros. Abre aspas, sem me deixar influenciar por minha mágoa. O que ele ou ela está falando? Então eles pedem força, para expressar a verdade de um modo que todos os envolvidos eles possam compreender o que a gente quer dizer, o que eles querem dizer. Então, eles pedem que a sinceridade da situação seja reconhecida e que eles tenham uma oportunidade de restaurar a harmonia. Eles agradecem a oportunidade de poderem estar próximos uns dos outros na compreensão e por terem a chance de dar e receber o amor, porque a sessão do Ho'oponopono é justamente isso. Eles agradecem o poder do perdão. Eles pedem sabedoria, compreensão, atenção, coragem, retidão e inteligência. Olha que legal, essa fase. E aí tem a próxima que é Kulu Kulu Kumuhana. Eu peço perdão se eu não estou pronunciando corretamente, é porque eu realmente não tenho... eu não sei como pronuncia, eu espero estar chegando pelo menos próximo da pronúncia real. Então, Kulu Kulu Kumuhana é a fase do aquecimento. Nessa fase, todos os participantes passam a integrar a mesma equipe, por assim dizer, e eles rejeitam toda a resistência ao processo de restaurar a harmonia. O objetivo do exercício, o desejo de resolver um problema individual ou grupal de uma maneira amorosa, é reafirmado de maneira sucinta e reforçado. Kulu Kulu Kumuhana concentra os bons desejos e as bênçãos do grupo para todas as partes do conflito. E aí vamos para a próxima fase, que é Hala e Hihia. Hala consiste em identificar o problema específico. Talvez alguém esteja buscando ajuda para resolver problemas pessoais, como por exemplo, conflitos na escola ou na vida profissional. Talvez um acordo tenha sido violado, uma regra tenha sido transgredida, uma expectativa legítima não tenha sido atendida, ou talvez tenha ocorrido um crime ou um mal-entendido. Quaisquer que sejam as circunstâncias, muitas vezes é quase impossível identificar Hala, o problema subjacente, e por isso se estabelece um vínculo direto deste com Hihia. Hihia são os vários níveis da questão problemática, os seus efeitos e os muitos aspectos da sua expressão em nossas imaginações interpessoais. As imagens que a gente acredita ser verdadeiras, Ele disse que, ela disse que, e aí por conta disso aconteceu tal coisa. Tudo o que nos perturba, aborrece ou confunde é um sinal de que não estamos em paz com nós mesmos e de que algo precisa ser endireitado dentro de nós. Quem quer que já tenha participado de uma constelação familiar sabe que um bloqueio energético pode assumir muitas dimensões e tem consciência de seus defeitos destrutivos ao longo do espaço e do tempo. Em outras palavras, os Hihia nos introduzem no mundo da ilusão. Os Hihia nos introduzem no mundo da ilusão, da imaginação, da frustração, do desejo insaciável, dos mal-entendidos, dos padrões, reações, das crenças negativas. A plena extensão do problema pode ser comparada a um iceberg. Hala é a ponta, o conflito visível, ao passo que Hihia, sob a superfície, representam a mágoa e o sofrimento de seus ancestrais e de todos os envolvidos. Os participantes e os observadores também podem ter Hihia dentro de um conflito. E aí a gente adentra na próxima fase, que é a fase Mahiki. Mahiki. O problema sempre se torna visível em vários níveis diferentes, e a fase de discussões a esse respeito é chamada de Mahiki. Nela, falamos sobre o que vemos, ouvimos e sentimos, delineando nossas próprias necessidades e as necessidades do grupo no que se refere a acordos, expectativas, desejos, esperanças, objetivos, causas, efeitos. E essa conversa, ela é um processo de
autodescoberta. Todos os envolvidos olham para dentro de si mesmos e buscam conhecer suas verdadeiras motivações. Mahik é uma autocrítica. Ninguém é acusado nem julgado. Você se pergunta: quais são as verdadeiras causas e raízes de meus sentimentos e ações? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? O que eu fiz ou deixei de fazer e que me tornou parte deste problema? Mahik literalmente significa descascar uma cebola. E à medida que cada camada de trauma vai sendo retirada, muitas lágrimas correm. Olha aí um dos efeitos do Ho'oponopono, né? E aí adentramos na próxima fase, que é Manao. Manao é a fase em que se pede a todos os participantes que descrevam os seus sentimentos, suas motivações, suas emoções e as suas necessidades de modo factual, a fim de que todos os envolvidos eles possam ter uma ideia de como aconteceu o que aconteceu. O Ho'oponopono enfoca o grupo e as suas experiências comuns. A próxima fase é Ho'omalu, tempo para olhar para si mesmo. Lançar mão do abuso, da chantagem emocional, da violência verbal ou física no trato com as outras pessoas é sinal de um forte trauma interior. À medida que as frustrações se acumulam em decorrência de expectativas ou desejos insatisfeitos, o clima ele pode esquentar. E este é o momento propício para Ho'omalu, um momento de paz, de reflexão e interiorização, a força que se cria no repouso. A compreensão cresce quando aprendemos a nos expressar de forma compreensível e de maneira calma. O nosso objetivo comum é a harmonia, não a busca de realizar desejos pessoais. Não existe harmonia simulada e é impossível criar a harmonia com uma atitude superficial ou de otimismo ingênuo. Antes, ela é alcançada por meio da consciência de que a coexistência criativa é possível. A sinergia decorre desse processo de modo completamente natural. Essa é a fase Ho'omalu. E aí adentramos na fase Mihi, ou Mihi, perdão recíproco. Mihi são palavras pronunciadas com segurança e a mais absoluta sinceridade. Envolve o reconhecimento de que fizemos algo feio e destrutivo. Mihi representa o esforço interior para restaurar a paz e a clareza mediante o pedido de perdão. Mihi significa perdoar e sempre que as pessoas pedem perdão, o perdão é concedido. Este é o perdão recíproco. Mihi se cumpre em 3 estágios. 1. Absolvição no nível material. 2. Desculpas no nível intelectual. E 3. Perdão no nível espiritual, do fundo do coração. A absolvição inclui o pagamento de quaisquer dívidas. Essa é a parte física, material, em que o culpado devolve o dinheiro ou os outros objetos ou então se fazem acordos referente ao pagamento de dívidas e outras formas de reparação. Num Ho'oponopono simplificado, nós dizemos sinto muito, pois se entende que ambas as partes sofreram. Quando nós associamos uma constelação familiar ao Ho'oponopono, este é o momento em que nos inclinamos e dizemos sinto muito. Seguem-se as desculpas, As vítimas e os perpetradores, eles compreendem o que levou as pessoas a agir de maneira nociva e quais eram as necessidades que procuravam então suprir. Além disso, todos os participantes perdoam a si mesmos. Sem o perdão a si mesmos, o Ho'oponopono permanece incompleto. E o terceiro estágio nos diz respeito ao coração. Os participantes dizem, por favor, me perdoe, um ao outro. E a regra no Ho'oponopono tradicional é que todo aquele que pede perdão é perdoado. Caso contrário, a purificação do relacionamento será impossível. E aí a próxima fase é a fase Amihi, segue-se
Kala. Assim que o perdão foi pedido e concedido com perfeita sinceridade por ambas as partes, todos os pensamentos negativos são liberados. E Kala significa liberdade, pois todos os laços negativos que nos amarram uns aos outros, aqueles fortes vínculos de Aka, são desatados. Tem o princípio Kala que diz que tudo é possível, não tem, na filosofia Runa? Então Kala quer dizer isso, é a liberdade, de que tudo é possível, a liberdade para fazer o que você quiser. Então Kala significa libertarmos-nos de todas as emoções destrutivas dali em diante e não perdermos mais tempo com julgamento, vingança, ressentimento, inveja, etc. Kala significa que nos libertamos do passado. É um processo de transformação que atinge o seu clímax em Kalana, o momento da libertação. A situação e o problema agora estão aqui, ou seja, resolvidos. Uma vez completados Mihi e Kala, o problema terminou e considera-se que está solucionado. Não há mais necessidade de examiná-los, porque está resolvido, né? E isso significa que o disco rígido foi reformatado. O problema agora está nas mãos de Deus, que é o responsável pela transformação. E ele sempre transforma em puro amor incondicional. E a próxima fase é a fase Pani. Pani é, ao mesmo tempo, uma reafirmação da questão sob o ponto de vista de sua solução e um reforço do objetivo final do indivíduo ou do grupo. Para que serviria um Ho'oponopono se os envolvidos continuassem, depois dele, comportando-se como se comportavam antes? A palavra Pani se traduz como resolver e, neste caso, significa que todos os participantes estão cooperando, puxando algo na mesma direção, em vez de fazê-lo em direções opostas. E a próxima fase é a fase Puli Ho'opau. Puli Ho'opau é a oração de encerramento. Dá-se graças a Deus e aos antepassados, ao Makua, por ter concedido essa compreensão, inteligência, essa sabedoria a todos os participantes, de modo que puderam todos contribuir ativamente para chegar à solução. E aí, por último, nós temos a fase da refeição em comum. Aloha! Amar é estar bem, amar é estar feliz. E o Ho'oponopono tradicional termina com todos os participantes partilhando ali uma refeição, porque essa é uma expressão especial de Aloha e é um bom ponto de partida para objetivos e empreendimentos comuns. Que legal, né? Eles terminam com uma bela e linda refeição, todos em paz. Como é que vai ter problema na sociedade e na cultura se sempre que há um conflito eles se reúnem e fazem isso? Muito interessante a forma tradicional de fazer o Ho'oponopono, né? E perceba como tudo isso está simplificado na versão da Simeona, né? Da Morna Nalamaku Simeona. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato, eu dou graças a Deus pela cura, pela oportunidade de liberar essas memórias. Então essa é a forma do Ho'oponopono tradicional ser feito, que era, né, dos antigos havaianos, como eles faziam. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre esses termos, essas palavras havaianas e como era feito lá na antiguidade, né, como acontecia o Ho'oponopono tradicional. Eu gostaria que nesse momento você sentisse aí a minha mais profunda gratidão por sua presença, sua existência, por ser quem você realmente é, por estar aqui se trabalhando. Eu agradeço ao Ulrich por escrever esse maravilhoso livro, por trazer mais clareza também. Muita gratidão também a todos os envolvidos por essa abertura. É muito legal a gente poder saber mais sobre o Ho'oponopono e logo eu estava tentando ver se eu tinha na minha vista aqui sobre o livro que a gente vai ler após esse, mas é o livro Despertando o Seu Poder Pessoal, né? Ho'oponopono, Reiki e Consciência, da Dicale. A gente vai tá lendo esse livro aqui dessa mesma maneira aqui, tá bom? Então receba aí um abraço do tamanho do sol, sinta-se muito bem e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau!